O Santo Ofício em Portugal foi sem dúvida um dos expoentes da intolerância religiosa. Ainda que se deva considerar que quando este tribunal foi criado em 1536, o valor da tolerância religiosa ainda não estivesse enraizado nas sociedades europeias, uma vez que ele nasce sobretudo a partir das reflexões de John Locke nos finais do século XVII, que vem propor a tolerância como um valor positivo no pensamento europeu, no pensamento ocidental. Ainda assim, podemos dizer que o Tribunal do Santo Ofício foi, sem sombra de dúvidas, uma das instituições mais intransigentes e que, de modo mais violento e desumano, tratou a diferença ou a dissidência religiosa. Tratava-se de um tribunal criado em 1536, a pedido do rei de Portugal e com a anuência do papado, cuja função era perseguir as pessoas que, depois de batizadas e sendo cristãos, tinham ideias, modos de entender a crença de que tinham perfilhado, distintos das autoridades da Igreja. E o caminho seguido para lidar com esta diferença não foi o da aceitação, da tolerância, o caminho evangélico de acompanhar aqueles que porventura não tinham ideias fiéis ao ideário cristão, mas foi sim o caminho da violenta repressão. Através de processos que tinham, processos inquisitoriais, que tinham marcas de grande iniquidade, em que era possível, por exemplo, aplicar a tortura para obter confissões daquilo que eram as eventuais crenças desviadas dos réus, ou que forçassem os réus a denunciar outras pessoas que com elas tinham praticado essas mesmas crenças ou outras formas de comportamento religioso considerado não ortodoxo. Basta ainda lembrar que, ao longo da sua história em Portugal, entre 1536 e 1821, este tribunal abriu cerca de 48 mil processos, cerca de 48 mil causas, e uma das penas determinadas pelo tribunal podia ser, no limite, a entrega à justiça do rei para a justiça régia depois aplicar a pena capital a essas pessoas. Calcula-se que cerca de 1800 tenham padecido esta pena máxima ao longo de toda a história da Inquisição portuguesa. Além disso, essas marcas de violência sobre a diferença religiosa assinalaram-se também do ponto de vista da censura do pensamento, através da proibição do acesso a certos textos, da necessidade de obter a autorização do tribunal para publicar e difundir certas ideias. E isso foi evidente logo nos primeiros anos de funcionamento da Inquisição, com a criação de um primeiro aparato, ainda que de forma incipiente, um aparato de censura literária, que atingiu formas de extrema segregação e de extrema intolerância. Por exemplo, o índice dos livros proibidos de 1624 tinha uma norma, uma regra, que proibia a leitura de qualquer texto, independentemente do seu autor ou do seu conteúdo, desde que estivesse escrito em inglês, alemão ou holandês, sinal do receio que havia no mundo católico de ideias que normalmente germinavam em torno da corrente protestante ou reformada nestas zonas da Europa. Outro sinal forte desta intolerância foram os rituais máximos que a Inquisição criou para apresentar o resultado dos seus trabalhos, os chamados autos da fé, onde publicamente, congregando um grande número de pessoas e num cadafalso, aqueles que eram condenados pelo tribunal eram obrigados a passar pela ignomínia de publicamente se retratarem dos supostos erros
que tinham cometido e onde havia sermões normalmente pregados por pregadores de ordens religiosas que utilizavam uma linguagem especialmente violenta, sobretudo para falar daquelas que foram as principais vítimas da Inquisição no decurso destes cerca de 300 anos, os cristãos novos acusados de práticas judaizantes. E, no final destas cerimónias, destes grandiosos autos da fé que aconteciam nas sedes dos tribunais distritais de Lisboa, Coimbra, Évora e em Goa, eram depois aplicadas penas extremamente violentas para dissuadir outros de praticarem delitos ou pressupostos delitos desta natureza, como, por exemplo, o castigo dos açoites, publicamente, ou a morte pelo fogo, que acontecia, como disse, no final destas cerimónias dos autos da fé. E a memória desta intolerância perdurou até muito tarde, quando em 1821, nas Cortes Constituintes, que tomaram a decisão de extinguir em Portugal o o Tribunal da Inquisição, foram muitos os constituintes que, enfim, invocando aquilo que já na altura era uma certa lenda negra das inquisições modernas, sobretudo nesta altura a portuguesa e a espanhola, compararam as atrocidades que os inquisidores teriam cometido aos piores castigos, às piores sevícias que alguns dos imperadores romanos também praticavam, invocando as maldades de Nero ou de Calígula, que a seus olhos se assemelhariam a essa terrível intolerância, violência e desumanidade do Tribunal do Santo Ofício em Portugal.